Bem-vindos ao segundo programa da série podcast Gestores da Hotelaria. Semana passada nós tivemos a satisfação de receber Érica Drummond, uma referência da hotelaria belo-horizontina, mineira e brasileira. E hoje, para dar continuidade a este leque de talentos da hotelaria de Belo Horizonte e de Minas Gerais, nós vamos conversar com um executivo, com um profissional com uma experiência de grande valia para o nosso setor e para aqueles que teve e têm a satisfação de trabalhar com ele. Para apresentá-lo, o meu amigo Martin Van Sliel, parceiro dessa empreitada que é o podcast Gestores da Hotelaria. Martin, faça as honras da casa. Muito obrigado, Marquinhos. Estamos juntos de novo aqui, segunda edição do nosso podcast. E hoje, mais uma vez, com um convidado que muito nos honra, um grande formador de pessoas na hotelaria de Belo Horizonte, brasileira, né, digamos, com certeza, que é o Acácio Pinto, está aqui, diretor executivo da Royal Hotéis, aquela rede com DNA de Belo Horizonte, que nasceu pelas mãos do Sr. Israel Cooperman, depois com os filhos, Eduardo e Ricardo, que particularmente conheci, muito jovens. Está aqui conosco Acácio, abriu um espaço na sua agenda extremamente concorrida para poder falar um pouquinho das histórias dele e da hotelaria de Belo Horizonte. Acácio é uma das pessoas que eu conheço que tem mais histórias que nós coletamos ao longo da nossa carreira, que nós vamos abordar aqui. Acácio é natural de Andradas, mineiro, também vai falar um pouquinho das suas raízes, e ele tem uma trajetória de chegada na hotelaria que é emocionante. É uma história que serve de exemplo para aqueles que estão começando ou que estão pensando em começar na carreira. Acácio, muito obrigado por estar conosco. É um prazer estarmos aqui e, como já tradicionalmente, fazemos o nosso bem-vindo aqui, a nossa saudação. A palavra está com você. Obrigado Marquinho, obrigado Martin. É uma honra, é um prazer. A agenda pode ser concorrida o tempo todo, mas a gente nunca pode deixar de dedicar um pouquinho de tempo, já que vocês entendem, o mercado entende que a gente tem alguma coisa para agregar para o segmento, né? Um segmento que sofreu tanto nos últimos anos, um segmento que passou por grandes dificuldades, que estamos vivendo um momento que muitas vezes eu falo que a gente tem que beliscar, né, para saber se é verdade. Nós estamos com taxas de ocupações nunca visto antes, diária média, uma alavancagem extraordinária, a PERSE, né, que eu tenho 55 anos de idade, e aqui nós somos dinossauros, né, nós três, porque se somar aqui o tempo de mercado de nós três juntos, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, é melhor deixar de lado. Deixa, né, essa parte. Até porque o Martin falou que conheceu o Eduardo e o Ricardo jovem, e eles já fizeram sucessão, já estão aposentados. Você não vai acreditar, eles foram ao Rio. Eu era recepcionista do meu primeiro hotel, que foi a minha grande escola de hotelaria, Rio Sheraton, eu citei no último podcast. Era recepcionista, fiz o check-in de 2 rapazes, Ricardo e Eduardo, e aí eu morava no Rio, mas eles acharam que o meu sotaque não era muito de carioca e perguntaram de onde eu era. Eu falei que eu era mineiro de Belo Horizonte. Nós viemos de lá, nós estamos abrindo um hotel, eu vou resumir a história, tá? Uhum. E viemos comprar uma caixa registradora, pense bem, lá para o restaurante, porque o hotel parece que abriu, depois era o Terminal Center. Isso, perfeitamente. E ele abriu Sol Térreo primeiro, uma coisa assim. E eu sei que tinha uma história de restaurante, e nesse restaurante precisava de uma caixa registradora. E essa caixa registradora, o Rio de Janeiro tinha vários fornecedores, então eles foram lá pessoalmente para comprar esse equipamento e se hospedaram nesse hotel nesse dia. E eu tenho o cartãozinho de um dos dois, não lembro quem, acho que é do Eduardo, com o nome lá, Terminal Center Hotel Belo Horizonte, Praça Raul Soares. Eu falei, quando eu for a BH, eu vou lá conhecer o hotel. Não é apenas o Acácio que tem história, Martin tem muita história para contar, mas é isso, né? E você falou algo interessante aí na minha origem, né? De onde eu vim. Eu sou roceiro de Andradas,
Todas as vezes que vou falar sobre isso me emociono, né? Porque eu comecei no refeitório de funcionário, lavando bandeja, e tive o prazer de encontrar grandes mestres na hotelaria, grandes professores. Hoje eu sou um grande questionador quando dizem, né, que está faltando muita mão de obra, né, que tem escassez de mão de obra. E eu hoje questiono muito que talvez falte mais professores do que alunos, né? Faltam mais pessoas que têm o prazer de formar pessoas do que basicamente aluno. E a matemática ela explica quase tudo nessa vida, né? Dentre as explicações que a matemática é capaz de nos oferecer é que abrem cada vez mais equipamentos de lazer e turismo, seja um bar, seja um restaurante, seja um hotel, seja um resort, seja um multipropriedade hoje que ganha o mercado de maneira extraordinária. E infelizmente, né, Marta e Marquinho aqui, então nem se fala, a gente vive um momento de cada vez ter menos escolas, né? Olha a falta que nos faz o Senac, tá, em diversas dimensões com as formações que tinha. Então, o que a gente tinha? A gente tinha grandes professores que vinham dessas grandes escolas, Senac, Ceatel, no Rio de Janeiro, e que eram multiplicadores dentro das nossas empresas. Porque contratar mão de obra sem experiência, desde que a hotelaria a gente faz isso. Só que a gente sempre teve grandes professores. A outra coisa é o volume de equipamentos que chega no mercado. Eu posso citar aqui ao nosso lado Lagoa Santa. Lagoa Santa, num único empreendimento, gerou 250 empregos com inauguração. Depois inaugurou a Torre Eiffel, tá? E que gerou mais um número gigantesco, que falada. Mesmo que você tire 3, 4 profissionais de cada um dos empreendimentos, de restaurante, bares, casa noturna ou hotel de Belo Horizonte, não é o suficiente para você colocar nesse novo equipamento. Então, o que a gente precisa é ter mais pessoas formando o empresariado consciente de que é necessário formar mão de obra, porque senão vai se tornar a pauta de sempre, não a pauta do dia, a falta de mão de obra. Eu sei que amanhã, inclusive, nós estaremos no mesmo evento e é um dos seus temas, né? Exatamente. A escassez de mão de obra, então não quero aprofundar nisso. Isso aí. Eu estou dando apenas um spoiler. É a bola da vez hoje. Agora, você teve uma chegada a Belo Horizonte, a sua história é emocionante. Eu realmente já ouvi, dito por você, não sei se você recorda disso, você deve falar isso para mais pessoas, e você teve uma chegada em Belo Horizonte recheada de vários desafios, situações, né, assim, de incertezas do que fazer. Você teve esse multiplicador, quando você chegou aqui, você teve essa pessoa que te colocou no caminho da hotelaria, isso que as pessoas ressentem hoje. Como é que foi a sua história? Tive, e eu consigo aqui enumerar alguns deles. Raimundo Silva, o famoso senhor Raimundo da Rede Royal, um mestre de nós três aqui, Celso Morandi, Milton, tá na área de vendas, José Carlos, né, como um grande gestor de alimentos e bebidas. Depois tive o prazer de trabalhar com 2 grandes outros gerentes aqui em Belo Horizonte. Um deles foi Alberto Valfré Piazza, Uruguai, tá? Uruguaio da Rede Melhor. Conheci de nome. Esse eu não, exatamente. E o Miguel Vilar, que foi Otom, tá? Que foi um dos gerentes gerais mais generalistas que eu já conheci. Ele falava do gerador e falava do plano contábil financeiro, né? Não com profundidade, mas falava de todos eles e ninguém conseguia enganá-lo em nenhum deles. Então, Belo Horizonte teve grandes professores, eu sei que tem, e hoje, inclusive, voltando aqui na parte dinossáurica da conversa, né? Quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que estão formando pessoas e que passaram por mim, é motivo de muito orgulho, né? Só que quantos hotéis, Marquinho e Marta, nós tínhamos em Belo Horizonte até 2014? E quantos hotéis nós temos hoje? Mesmo depois da pandemia, tá, que fecharam alguns empreendimentos. Nós temos 4 vezes mais empreendimentos. Hoje brota um restaurante, brota um bar, tá, em cada bairro todos os dias. Todos os dias você vê o Mercado da Boca anunciando, Mercado da Boca Santa Teresa, Mercado da Boca Savassi, Mercado da Boca não sei de onde, ótimo chefe de cozinha abrindo os seus restaurantes, os seus bistrôs, e são concorrentes direto da hotelaria,
né? Se você pegar o Manuel lá atrás, né? Essa turma formou um monte de gente que hoje estão empregados em restaurantes. Acácio, esse aspecto, até conversamos também com a Érica na semana passada, ela fez uma colocação no qual todos nós concordamos. Existe aí um desnível muito grande em relação à remuneração do setor hoteleiro comparado com outras atividades da economia, considerando o mesmo nível, é lógico. Não é? Vou usar um termo aqui, um pouco banal, mas vamos lá. O nível de fábrica, nível de supervisão, gerencial, diretoria, enfim. Considerando as questões de nível, essa diferença que hoje os outros setores, ao oferecer um melhor plano de carreira, ter mais visibilidade do que o setor hoje da hotelaria em especial, e nós, a nossa geração, eu lembro, falei isso semana passada e vou repetir, eu era criança, vinha passear no edifício Santa Maria, agora estou em dúvida se é Marina ou Maria, na Rua da Bahia, onde tinha o Pepsi, depois virou a Sears e depois o Shopping Bahia. Aquele prédio ali residencial, são duas torres, uma residencial e uma comercial. Ao lado do hotel que me trouxe para Belo Horizonte como gerente, que foi o Sol Belo Horizonte. Isso, exatamente. O Sol foi... Que antes eu vim para o Otom. Exato. E em frente tem um hotel... Carlos Coura. O Metrópole está em frente, ainda funciona, acho que até hoje, não é isso? Isso, um hotel. Não, está fechado. Tá fechado. Ele foi comprado por um cursinho de preparatório de concursos, que é do lado. Ele comprou o hotel antes da pandemia, logo que o Otton fechou. Aliás, antes de anunciar a venda do Otton, desculpa, a linha do tempo. E ele comprou, eu agora esqueci o nome dele, é o nome da pessoa, é o nome do cursinho. Do curso. Com a intenção de alocar ali os seus professores, alunos de fora, enfim. Quando foi anunciado o fechamento do BH Otton, imediatamente, na semana seguinte ele reabriu o hotel. E esse hotel marcou muito a minha lembrança, porque ele ficava de frente para o prédio, a gente descia para passear no Pepsi, e uma das atrações que tínhamos era atravessar a rua e ver as máquinas, a gráfica, as impressoras do estado de Minas, que era ali ao lado, e passar na porta do Hotel Del Rey e brincar com o capitão porteiro. Essa imagem, essa vivência, eu trago até hoje dessa brincadeira. Eu não sabia que no futuro viria a trabalhar no setor hoteleiro. Mas, considerando que falta essas referências, como podemos, eu estou diante de um profissional que é você, Martin, e você colocou muito bem, nós multiplicamos, nós somos... Nós não só trabalhamos na hotelaria, nós somos apaixonados com isso. Falamos da hotelaria o tempo todo, criamos todas as situações. Você, não sei quantos eventos você já passou, já deu a honra de participar conosco. O que falta, então, para realmente darmos esse salto qualitativo para atrair talentos, mas, ao mesmo tempo, também oferecer as condições mais atrativas? Eu sempre ligo o salário à rentabilidade, né? E o nosso setor, o setor de hotelaria, setor de alimentos e bebidas, ele tem um dispositivo com a vinda dos apart-hotéis, dos condo-hotéis, isso se tornou mais raro, mas que é o famoso 10%. O 10%, ele é o melhor plano de incentivo que eu conheci em todos os tempos. Porque é a maneira com que o funcionário sente que vale a pena produzir receita. Quanto mais receita eu produzo, maior será o meu salário. Só que quando você pega isso dentro de um apart-hotel, dentro de um condo-hotel, onde o funcionário está no condomínio, está registrado e os 10% passa pela SCP, passa pelo pool, é difícil você gerenciar isso. Existe dispositivo? Existe. Mas é difícil. E a lucratividade do nosso setor não ainda nos permite pagar os salários que muitos segmentos pagam. Eu tenho feito nos últimos tempos uma análise, um estudo bastante profundo. Hoje, o setor agro talvez pague um dos melhores salários desse país.
Por quê? Porque o agro nunca faturou e nunca teve lucratividade tamanha como tem agora. E uma coisa acompanha a outra. Porque o empresário, e quando você falou de ser apaixonado pela hotelaria, eu realmente sou apaixonado pela hotelaria. Nos últimos 10 anos, mais apaixonado pelo negócio hotelaria. Não pela hospitalidade em si, porque tem muita gente boa fazendo a parte de qualidade e sustentabilidade. Eu sou apaixonado pelo segundo pilar da qualidade, a qualidade do DRE, da última linha do DRE, que fica para o investidor, seja ele patrimonialista, seja ele investidor cotista. E aí o salário ele vai acompanhar. Ele vai acompanhar, lógico que vai acompanhar, mas no momento ainda é um momento onde a lucratividade de um negócio hoteleiro é muito menor. Então, quando você remunera e entra batendo de frente com a mineração, tá? É muito desigual. Setor financeiro. Setor eu perdi financeiro, vários ótimos funcionários para os bancos na época. Exato. Quando eu estava em São Paulo, vários me pediram. Eu recebi uma proposta, quando ele falava o primeiro cifra ali, na ordem de grandeza, eu já dizia, vai com Deus, seja feliz, as portas estarão abertas caso você queira voltar, mas não dá para competir. Não tem como. Isso ficou escancarado agora. Quando você colocou esses segmentos, né? Não dá para você competir. Você pega o fechamento anual de um Bradesco e você veja qual foi o GOP, que não é GOP, tá? Mas qual foi a lucratividade dele, qual foi o EBITDA dele, qual foi o EBITDA de um grande hotel, né? Por isso que eu disse há 5, 10 minutos atrás que em alguns momentos a gente está beliscando, porque a gente está começando a sentir o quão lucrativo pode ser esse setor de hotelaria. Coisa que durante muito tempo, e aqui a gente pode voltar no tempo, uma escola para nós três, que foi a Rede Othon, que era muito mais uma hotelaria de status do que praticamente de resultado. Aquele status, né, que a família Othon era proprietários de hotel em Fortaleza, em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, então nem se fala, em Belo Horizonte, depois aventurar em administrar alguns hotéis pelo Brasil, mas era muito mais status, literalmente, assim como Copacabana. Se você pegar os livros do Copacabana era prejuízo todos os meses, na década de 60, 70, 80, mas e o status do Copacabana, né? Então, o salário, eu vejo que a gente vai evoluir muito na questão salarial, mas os 10% é uma excelente alternativa para que melhore esse salário de imediato. Nessa linha, Cássio, eu vou contar o milagre, mas eu vou contar o santo, então eu respeito, claro. Até porque a marca ainda existe. Tem um amigo nosso, um grande amigo, que diz o seguinte: o hotel que ele trabalhou e gerenciou durante muitos anos, ele disse o seguinte: depois um período de 5 anos, 5, 6 anos, se não me falha a memória, em um período de 10 anos, vamos lá, arredondar, o que o hotel faturava dava para construir mais 5 hotéis. A rentabilidade do hotel, não é, gerou um caixa que era possível construir mais 5 hotéis iguais. O que mudou da hotelaria de anos atrás, de algumas décadas, 20 anos atrás, mais ou menos, 30 anos, em que a quantidade de hotéis era menores em qualquer local, e especificamente em Belo Horizonte, mas a rentabilidade era maior, comparada hoje que é um mercado muito mais amplo, que movimenta muito mais recursos, mas onde a rentabilidade do negócio fica a desejar. Até semana passada a Érica também fez essa observação. Sim. A rentabilidade comparada a outras atividades vem diminuindo. Quer dizer, qual o caminho que nós temos para sair dessas circunstâncias? Eu não sei se, e não tenho esse poder e nem essa sabedoria de responder e apontar qual é o caminho. Numa leitura muito simples, o custo, né? E aqui eu estou falando dividindo custo e dividindo despesa, então resumindo na palavra correta, gastos, né? Que é a junção de despesa e custo. Nós pagamos comissão para agências de viagem pronto. Não é verdade? A gente tinha as grandes agências de viagem, Expansão, Maringá, Bebetura, etc. A gente pagava comissão
para essas grandes agências e pontos. Hoje você não consegue vender uma diária sequer no seu site sem que você deixe comissão no meio do caminho. É para o canal, tá? E não estou falando de OTAs, não estou falando de OTAs ainda, estou falando de PMS, estou falando de software. Tá? Ao inserir uma reserva ali, tem uma Omnibus no meio do caminho que vai morder um pouquinho, tem um GPS que vai morder um pouquinho, tem um motor de reservas, que a própria Omnibus é um motor de reserva, vai morder outro pouquinho, e quando ela vem, então, por meio de um canal, tá, eletrônico, um OTA, aí nem se fala, porque até que essa diária chegue no caixa, literalmente, do departamento financeiro e não no caixa da recepção, você deixou vários pedacinhos pelo meio do caminho. Depois, custo de mercadoria. O custo de mercadoria que você tinha no passado e que você tem hoje não se compara, até porque aquilo que nós falamos do agro, né? Você pega um litro de leite, no passado 1 quilo de feijão, o quilo do trigo, no passado queijo. O queijo hoje, praticamente, nós que somos mineiros e que não deixamos de comer queijo, a gente precisa abrir um financiamento, se possível no BNDES, para comprar um queijo. Então, o custo aumentou e a despesa, então, nem se fala. Então não tenho esse caminho e de verdade eu não vivi ou vivi essa hotelaria que era altamente lucrativa, mas eu acho que eu ainda não ocupava cargos estratégicos. Assim como todos nós aqui, né, nascemos na base, o Marco contando aqui da experiência que ele teve de conhecer o Eduardo e o Ricardo Kupperman como recepcionista, eu disse, comecei como lavrador de bandeja. Então a minha primeira gerência geral foi com 22 anos, que já fui prematuro. Mas então eu não vivi a parte, literalmente, desse caixa de ouro, que vamos chamar assim, da hotelaria. Nós estamos vivendo um momento diferenciado, volto a dizer. A respeito disso, eu tenho assim concordo com você, nós não temos o caminho delineado de qual é a solução, mas eu vivi um pouquinho dessa fase inicial pródiga da hotelaria, principalmente a hotelaria familiar. As redes ainda não eram muito presentes. Algumas internacionais, uma DEM aqui, um Hilton ali, mas a grosso modo nós tínhamos hotelaria familiar. E, assim, os custos eram muito centralizados na mão do proprietário, ele tinha um poder muito grande, tanto de compras, as tarifas eram proporcionalmente interessantes para a época, talvez até melhores do que hoje, se a gente for comparar assim, o câmbio, etc. Mas tem um fator para mim que é preponderante nisso, que é a questão tributária. Esses hotéis, naquela época, eles não eram sujeitos aos controles e às tributações, além, obviamente, dessas comissões, claro, de vendas. Antigamente não tinha essa prática, mas a questão tributária... Né? É o custo de venda. Na época, as contabilidades desses hotéis eram contabilidades familiares, feitas por contadores invariavelmente amigos dos proprietários, que tinham lá o caminho de como... fazer o resultado, né, ficar um pouquinho melhor para o proprietário. Hoje, com os sistemas automatizados, com a SPED fiscal conectada nos hotéis, com a tributação automática, é impossível. Você tem toda a carga em cima de você, entendeu? É impossível, você tem que emitir nota de tudo. Eu acho que isso no Brasil, todo mundo fala do peso da tributação. Ele é evidentemente alto, é um dos problemas do Brasil na captação de investimentos de fora, e eu acho que isso onerou bastante a nossa atividade, né? Não estou dizendo que isso está errado, né? Até porque é uma coisa que faz parte do processo. Veja bem, não estou criticando o fato de existir, só estou justificando a diferença de resultado. Então, acho que isso é um fator aí que pesa bastante nessa conta de chegada, que faz com que a hotelaria não tenha essa lucratividade. E um outro ponto, falamos do agro, dos bancos e de algumas outras indústrias de transformação que são extremamente protegidos pelo nosso sistema. Quando existe uma quebra de safra, existe um financiamento automático que o dono da fazenda, ele pode ser um pequeno, médio ou grande agricultor, ele tem imediatamente uma série de dispositivos que ele aciona e ele mantém a sua atividade. Os bancos também temos uma entidade que protege o sistema bancário, né, porque o banco não pode falir, porque se ele falir ele causa
Vai em cadeia, vai pode uma reação em provocar uma cadeia na cadeia. nossa economia. Eu acho que o nosso setor de serviços, em geral, ele não é atendido, ele não é visto com a mesma importância, não é dado a nós. A nós é dito assim: vocês empresários, vocês têm que se virar. Né? O mercado é senhor de tudo. O mercado é senhor de tudo, então vocês têm que gerir. Então, assim, a gente não... Agora, na pandemia, o setor de eventos teve, né? Exato. Até porque, como foi muito bem dito, fomos os primeiros a sentir e fomos os últimos a voltar. Né? E quase que não vai, porque foi semana passada que... Então, houve uma mobilização em torno do setor de eventos que acabou expandindo para uma série de outros... O setor da hotelaria, de vários etc. restaurantes. Começou com 3, 4 coisas, e aviação, agência, eventos. Hoje aí entrou alimentação, bares, hotéis. Todo mundo começou a entender a cadeia produtiva do turismo. O quanto depende uma coisa da outra. Antes disso, não existia essa preocupação. Não sei se você, acaso, concorda. Então, nós somos um setor que nós temos que nos virar nos 30. E ao passo que outros setores muito rentáveis, até por serem estratégicos, talvez mais do que o nosso, na visão de quem está acima do processo, eu acho o turismo o mais estratégico de todos os segmentos que existe no mundo, né? Somente nesse século. Mas eu acho que nós não somos vistos ainda dessa maneira. Você acha que isso faz sentido? Totalmente, né? Não posso tirar uma vírgula ou acrescentar uma vírgula nas suas colocações, né? Nunca fomos vistos com o devido valor que temos. E vou, inclusive, voltar aqui a 5 minutos atrás da minha palavra, né? Onde que hoje eu sou muito mais apaixonado pelo negócio hotelaria, pelo negócio turismo, do que literalmente por estar ali prestando serviço de qualidade. Isso nós temos pessoas fantásticas capazes de fazer isso. Mas quando você entende, tá, o negócio turismo, o negócio hotel, a parte hotel, multipropriedade, não importa, como um setor extremamente robusto, capaz de gerar emprego. Tá? E aqui me permitem, eu vou falar rapidamente. Nesse momento, a Rede Royal deve estar empregando no mínimo 10 arquitetos, deve estar empregando no mínimo 20 engenheiros, está consumindo uma quantidade enorme de estudo de mercado, está consumindo uma enormidade de profissionais de marketing para montar book de lançamento de uma propriedade ou de outra propriedade, terrenos onde há 4, 5 meses atrás falava de metro quadrado sendo negociado a R$13, hoje nós estamos falando que esse metro quadrado está sendo negociado a R$100. Tá? Por quê? Porque ali provavelmente vai nascer uma biofazenda, uma biovila e um biohotel. Antes de inaugurar esses 3 equipamentos, nós geraremos mais de 500 empregos apenas ali. Apenas naquela localidade. No desenvolvimento. Naquele desenvolvimento. Né? Depois há a manutenção contínua do emprego. Aí é com garçom, aí é com recepcionista, com cozinheiro, com jardineiro, com piscineiro, com pet care. Né? Porque um hotel de lazer hoje que não se preocupa em ter dentre os seus funcionários um cara especializado em pet, está fadado a perder muito dinheiro e perder muita diária, porque faz um diferencial enorme. Tem um grande amigo meu que está nesse projeto, inclusive aí de biofazenda, esteve a semana passada em Paris e levou o neto. Em diversos restaurantes ele não pôde entrar, porque era restaurante só para a entrada de pessoas individualizadas ou casais com pet, não poderia ter criança. Porque a criança incomoda o pet na hora da refeição. Então, a que ponto nós chegamos? Então, quando se trata também do nosso segmento, é importante que entenda isso que você acabou de falar. Não é só a mão de obra alocada depois que o empreendimento está funcionando. É o que eu gero de riqueza, o que eu gero de divisas para colocar esse empreendimento em pé. A gente falando aqui de mineridade, é lógico que nós vamos puxar não uma brasa para a nossa sardinha, né? Mas a fogueira toda. Não, nós queremos a fogueira toda e puxar o coalho para o nosso leite para fazer queijo, né? Nós amamos queijo. É de um orgulho, de uma honra, quando a gente tem acesso
as informações e o tamanho do investimento que uma rede mineira de resort fará no Nordeste. Você concorda que é assim para nós mineiros, né, que nunca tivemos tradição neste segmento? Que um orgulho. É um orgulho, é uma coisa assim fora do comum que o Tauá está fazendo. Porque normalmente a gente em Minas estava falando como está chegando Vila Galé, né, na região de Ouro Preto. Mas é natural que venha de fora, que venha nos ensinar sobre esse segmento. Agora não. Tauá saiu de Minas e foi para Brasília. Isso. Né? Podemos chamar de Brasília, faz parte ali isso. Sim. Alexânia. E aí agora vai para o Nordeste, onde tem um império. Nós somos hoje esquiadores na Suíça. Tá? É a mesma comparação. É fantástico isso. Não, cara, olha o que gera de divisa e riqueza até você colocar um resort em funcionamento. É nisso que o segmento precisa se valorizar. Porque a gente fica com aquela coisinha, porque com o hotel inaugurado nós teremos mais artesanato, mais isso, mais aquilo. Ótimo, não estou aqui sendo contra artesanato, nada disso. O que eu estou dizendo é que muito antes disso, nós estamos empregando pedreiro, pintor, carpinteiro, marceneiro, arquiteto, engenheiro. Imagine a economia local da onde vai ser esse resort. Que eu já Alexânia. Não, eu digo lá. O que transformou, mas é que eu estou falando, Sim, Alexânia o que transformou. Imagina a Caetés, economia ali da região, o botequim, o bar ali que vende o café, o lanche para os funcionários, a obra, o cara que transporta. Então você mexe, né, com toda a economia. O case Tauá, eu uma vez em São Paulo no aeroporto, alguém me disse, essa rede Tauá é mineira, é lá da sua terra? Ainda falou assim, né, sabendo que eu sou mineiro. Ela é de lá, ela nasceu lá nas cercanias de Belo Horizonte, em Roças Novas, tá, um hotel na Lago do Lazer, muito bom, um case, eu nem entrei muito no meio. Poxa, mas como assim, como é que vocês estão conseguindo fazer? Porque estava abrindo Atibaia na ocasião. Então, assim, hoje o grupo virou uma referência, está aqui do lado conosco. O Marcos Valério, que esteve no início de tudo. Você, Acácio, tem um gerente do seu hotel em São Paulo que esteve no Tauá, o Emerson, que conhece também, bebeu da água da cultura do João Pinto Ribeiro, da cultura Tauá, hoje muito bem representada pelos filhos. Uma sucessão brilhante. Uma sucessão brilhante. Um outro case, que é um case de hotelaria familiar. Exato. Com uma sucessão bem sucedida, que é uma coisa super difícil. Muito difícil. Então, Marcos Valério. Ó, Cássio, nessa linha que você colocou, tem tanta coisa para perguntar para ele que tem de coordenar as ideias aqui. A gente não foca, né? Nessa linha que você colocou muito bem, citando aí o exemplo do Tauá, uma referência, mas a Rede Royal, não é? Rede Mineira, Belo Horizontina, não é? Deu o primeiro passo. Fala um pouquinho dessa trajetória e hoje, qual a dificuldade que nós temos do hoteleiro mineiro ele expandir em rede? Eu posso estar sendo ingênuo, eu posso estar falando uma bobagem. Mas, normalmente, nós olhamos em outras atividades da economia, o cara compra uma farmácia, ele tem interesse de comprar uma segunda, depois ele tem interesse de comprar uma terceira, ele monta um pet, ele monta o segundo pet, ele monta um bar, monta o segundo bar. Na hotelaria, isso não ocorre em grande escala. O cara adquire um hotel, fica ali com o hotel dele e vai. Nós temos poucos exemplos desse crescimento aritmético, vamos dizer assim. É o caso da Rede Royal e é o caso do Tauá e outros poucos. Me fale a respeito disso, a sua impressão a respeito disso. A minha impressão a respeito de hotelaria e expansão de hotelaria e o porquê que alguns crescem mais do que os outros, ela tem uma leitura bastante simples. Aquelas que crescem mais têm como foco, como literalmente core business, o hotel. Eu diria para você que sem medo de errar, tá? E se eu errar eu tenho licença poética para isso, 90% dos hoteleiros, o hotel é o segundo, o terceiro ou o quarto negócio dele. Ele não foca ali. Aí a gente traz o case do Tauá, a gente traz o case do The Royal de Campinas,
E a gente traz o case de tantas outras redes, o próprio Royal, que nos últimos 2 anos botou foco na hotelaria, a hotelaria está crescendo, porque passa a ser o negócio principal. E não um negócio que eu abri, porque aí no futuro fica com um dos filhos, mas o meu negócio é farmácia, o meu negócio é fazenda, o meu negócio é mineração, cavalos. Brilhante que você colocou aí. Talvez dos donos de hotéis de Minas, o cavalo seja o principal negócio de boa parte deles. Conheci vários. É um médico que tem uma clínica e que o hotel é o segundo negócio. Então ele não foca. O hotel está ali como mais um dos negócios. E aí quando você vê que tem esse foco, a Rede Royal, num passado, deu foco, abriu o Royal Jardins, numa das melhores localizações de São Paulo, e os últimos 2 anos, por questões estratégicas e tudo mais, também voltamos o foco. E aí não à toa, estamos lá em Pouso Alegre, estamos em Campinas, estamos no Sertão Veredas, estamos numa aliança muito interessante com a Charlie de São Paulo, estamos com o Castro de Goiânia, que é um marco na hotelaria. É a referência. É o Ouro Minas para Minas Gerais e o Castro para Goiânia, né? É uma referência lá com o Olavo e com a Silvana, 2 pessoas que nos ensinam todos os dias, gente falando de professores, né? Assim como o Dr. Olavo, o antigo Dr. Olavo, conseguiu multiplicar, né, o seu conhecimento. Então, quando há foco, a hotelaria também ela se torna muito promissora e também rompe divisas, né? E quiçás fronteiras. Essa é a minha visão bastante simplificada. E você veio, Acácio, com a missão de expandir. Expandir, e neste momento, aqui nós 3, né, vivemos isso e talvez você tenha um pouco menos, Martin e eu muito mais. Martin, se não fosse os apart hotéis, se não fosse os condo hotéis, quantos hotéis nós teríamos em Belo Horizonte? Hoje nós temos 107 hotéis, né, contabilizados aqui, são 13.147 OHs, e nós teríamos aí, tirando os que fecharam depois da Copa, pela própria excesso, mais a pandemia, nós estaríamos aí com 145 mais ou menos. Mas se não fosse a modalidade, a parte hotel e condo hotel, a gente teria o quê? Uns 50? Talvez menos. Sem a lei da Copa 952 e a possibilidade que veio de São Paulo para cá de fazer a expansão à parte hoteleira, nós talvez tivéssemos 60 hotéis. Entre os pequenos, médios e um ou outro maior. Com predominância dos pequenos. Que são os patrimonialistas, porque quantos... Até 80 apartamentos. Quantos outros Décios Drummond nós teríamos capaz de investir 150 milhões de dólares na construção de um equipamento? Nenhum. Não teria. Não teria. Nós falamos isso com a Érica. Exatamente. A modalidade, a parte hotel, condo hotel, ela possibilitou esse crescimento espetacular no mercado. Por quê? Porque você dilui o risco absurdamente. Profissionaliza. Você profissionaliza, você precisa de uma administradora profissional. E uma outra hora a gente pode falar a diferença de administradora e operadora, que são 2 coisas completamente distintas, complementares, mas distintas. Mas a gente não teria volume, a gente não teria robustez financeira para construir um empreendimento igual Mercury Lourdes. Sim. A gente não teria robustez para construir um novo hotel, um Royal Boutique, um Royal Golden, que precisa dessa modalidade. E aonde que eu quero chegar? A multipropriedade, ou o RNR, o residencial não residencial, ainda com menor risco, o condo hotel, o apart hotel na modalidade lazer. É o fracionamento do fracionamento. É o fracionamento do fracionamento. Porque o condo hotel fracionou o hotel e agora o multipropriedade está fracionando o condo hotel. E se for cotas, ainda aí fica até difícil, nem sei como. Então nós estamos dividindo fazer a evolução. O risco. Agora, aproveitando essa linha de tempo, ótima essa colocação sua, essa linha de tempo que passa pela hotelaria, a história da hotelaria brasileira, né? Pelo empreendimento hoteleiro vindo de empresários de outras atividades, da indústria, do comércio, da agricultura, da mineração, etc. e tal. Passa depois com a chegada das redes internacionais, no final dos anos 60,
principalmente anos 70 e 80, depois, a partir do final dos anos 80, 90, que aí os condotéis começam a ocupar esse mercado, até porque uma das atividades que não tem investimento via recursos públicos foi a hotelaria, que teve apenas lá no final dos anos 70 até os anos 80. Salvo engano, eu lembro do Maxud Plaza, foi talvez um dos últimos hotéis a ainda ter recursos, né, do Prodetur, lá dos anos, se não me falha a memória, Fungetur, por aí vai. Enfim, e agora eu te pergunto o seguinte, a multipropriedade, o fracionamento, vai chegar nos hotéis já construídos, já prontos? Porque no condotel partia da planta, partia do investimento imobiliário, de algo que ia ser construído. E os hotéis já construídos, prontos, em funcionamento. Como você vê isso? Já chegou. Lembrando que são duas coisas distintas, né? A multipropriedade, a lei nos permite vender na planta. O direito de uso, não. O direito de uso, você só pode vender o direito de uso no equipamento que já está pronto. Então, a oportunidade, o Mário Sérgio Cortella, inclusive, essa semana, ele está com uma campanha extraordinária falando do que é oportunidade, né? Que é o ar, o vento, que empurrava o navio em direção ao porto. Então, do latim, ort, tá? Or, de ar, oportunidade. Tá? Então, oportunidade é o vento empurrando em direção ao porto sem que o navio precisasse fazer muito esforço. Essa oportunidade já chegou para as pousadas, para os hotéis de lazer do interior em especial, e tem que ser hotel de lazer, de ou fazer uma reincorporação nesse empreendimento, ou no caso nem incorporação foi feita, uma incorporação literalmente, fazer o fracionamento, e aí você pode fazer o fracionamento o hotel tem 100, tem 80, tem 50 unidades habitacionais, não importa, em 50 ou em 500, né? Porque você pode fazer até 10 frações ideais, né, num apartamento que já existe hoje, e você vender. Então, a primeira modalidade você pode vender na planta, que é o RNR, residencial não residencial, multipropriedade na planta. O direito de uso não. Só que essas pousadas já estão prontas. Pousadas em Diamantina, pousada em Ouro Preto, pousada em Tiradentes, e que tem essa oportunidade brilhante de vender direito de uso, que aí você transforma em semanas, você transforma em dias. E o mercado hoje basicamente está praticando 27 semanas. Então você vende 27 semanas para cada investidor. Tem uma pesquisa que saiu muito recente que o consumidor deste produto, ele ganha em média 6 salários. Olha o leque expande muito. Tá? Esse leque ele é gigantesco. E é isso que o mercado tem que ficar de olho. É isso que o mercado tem que ficar de olho, oportunidade. Então a Royal, não diferente das grandes e que analisam a oportunidade, é o que nós estamos focando nesse momento. É lógico que queremos conversão, é lógico que queremos hotel de negócio, hotel de eventos, mas tem literalmente um cavalo passando arriado para o segmento de lazer, tá no direito de uso, no RNR, na multipropriedade ou qualquer outro nome que queira dar. E aí só com uma lembrança aqui muito interessante, né? As redes internacionais, elas chegaram no Brasil como donas de hotel, né? Elas Sim. não chegaram como administradora, visto a própria Hilton, né? Que criou uma bandeira para o Brasil, inclusive, né? Que chamava Brasil, que foi o Brasil de Contagem, que hoje é atual. Contagem em São Paulo. São Paulo tinha Brasil? Tinha, lá no... Ou era Hilton? Tinha, em frente ao Hilton. Tinha um Hilton e o Brasil, um ao lado do outro, no centro de São Paulo. Em frente ali, onde Hilton tem sempre foi para mim uma grande referência, porque eu trabalhei no Terrace Itália, então eu olhava o Hilton bem ali, de cima para baixo. E o Brasilton... E o Souza, que foi meu colega de faculdade. Nós até fizemos um evento, acho que foi num dos dois, o BH vai até você, nos idos anos... Não, nós fizemos no Jaraguá. Não. Foi um dos dois, ou foi Hilton ou foi Brasil, tenho certeza. Não. Foi Hilton. Foi no Hilton. Foi no Hilton. Eu me lembro. Eu participei. Isso eu tenho certeza que era um dos dois. Foi no Hilton. Tá no Hilton, o cilindro, né? Isso, o cilindro. Da Ipiranga. Ipiranga com... Isso. Esqueci o nome daquela rua, uma das melhores ruas de São Paulo. Porque nós fizemos o Salão da Hotelaria de Minas Gerais no Jaraguá.
né? Você lembra, você estava lá também. Hotel Jaraguá, que hoje é um hotel da Cora, é um novo hotel. Um novo hotel. Que foi propriedade do Quercia. Do Quercia, da família Quercia. E dos proprietários também do Estadão, né? Também. Nasceu dos Mesquita. Agora, uma observação interessante que você, na sua fala, nós percebemos o seguinte: os grandes hotéis de Minas Gerais, grandes no sentido de quantidade de unidades habitacionais, de estrutura, de eventos, etc., são, na sua grande maioria, os hotéis de negócios, concentrados na capital e nas grandes cidades, nas cidades de médio, economicamente, de poder médio e em fase de crescimento, né? Pouso Alegre, Montes Claros, Juiz de Fora, Uberlândia, etc. E tal. No Nordeste, nós percebemos uma grande quantidade de hotéis de lazer, grandes, com número alto de apartamentos. Nós percebemos isso também na região centro-oeste, no sul do Brasil, enfim. Minas Gerais praticamente predomina os pequenos empreendimentos hoteleiros, com abaixo de 100 apartamentos, né? A grande maioria. Sim, a média 80. Você aponta, então, uma tendência para o hoteleiro mineiro a perceber entender e perceber e seguir a sua fala? Você está falando no do hotel sentido de lazer ou do hotel de negócio? Não, no hotel de lazer. No hotel de lazer não tem dúvida. No hotel de lazer tem, volta a dizer, oportunidade. Tem uma oportunidade batendo na porta, literalmente. E eu tenho muita preocupação, né? Veja que nós estamos num podcast. Quanto tempo existe podcast? Podcast de ontem. E aqui estão três caras. Ele existia assim de forma muito ainda genérica e tal, mas na pandemia nós entramos na era do podcast, né? Assim, e hoje exatamente. É uma mídia que as pessoas admiram. Vamos falar que podcast existe há 5 anos? Sim, podemos falar. Nessa sala aqui, a gente pode falar abertamente, entre nós três aqui, nenhum de nós tem menos de 50 anos, né? Sim. Já passamos. Nós nos adaptamos à oportunidade e à modernidade. Então eu tenho muito medo quando eu converso com muito hoteleiro que faz: não, eu sou tradicionalismo. O meu pai implantou assim, eu vou continuar fazendo assim. Então você não tem acordo com o OTA? Não. Meu pai sempre gostou da venda no balcão, da venda à vista. Fala, dá vontade de falar, que pena que você está com os dias contados. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, serei sempre assim. Sim, vou morrer assim. O ontem é muito antigo. O hoje já não é mais presente. Tá? Mas o ontem, esquece o ontem, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. Mas dá um trabalho enorme isso que você está falando, porque você tem que fazer uma incorporação, você tem que desmembrar as unidades ou venda de cota. Tudo que eu conheço dá trabalho. E que é bom. Se você for saborear um excelente doce de goiaba, não é verdade? O trabalho que isso dá... O trabalho que dá para fazer um bom tropeiro, tudo dá trabalho. É lógico que dá trabalho. Agora, se de fato você não quer crescer, se de fato o hotel não é o seu negócio, eu respeito profundamente. E como dizia o nosso amigo Márcio Lacerda, vamos tomar um cafezinho? Não vamos falar de negócio. Tá, vamos tomar um café. Agora, se é para falar de negócio, tá, e aí seja Poços de Caldas, Araxá, Monte Verde... Diamantina, Ouro Preto, Tiradentes, que de repente é uma das cidades que melhor abraçou essas oportunidades, tá? E mais uma vez sai na frente. Vamos falar de negócio, vamos bater um papo, tá? Dá trabalho, mas será altamente lucrativo. Ainda ontem eu falava com um hoteleiro em pleno domingo, né? Ele falando sobre esse mundo está muito chato, as pessoas agora estão exigindo comida vegana, comida para quem sem glúten, e poxa, já tudo é problema e tal. Eu falei, meu amigo, esteja preparado, o mundo, essa é a nave mundo que nós estamos nela. Se você não está afim, você tem que descer. Mas o mundo não vai parar, porque nós discordamos disso ou daquilo. Ou seja, hoje temos que estar preparados para atender os clientes na sua abrangência. A geração saúde, a geração fit, o jovem preocupa com isso, muito mais do que nós, que já fizemos a nossa caminhada em grande parte.
Mas essa adaptação é necessária. A gente voltando a falar aqui do mudar, né? Ou não mudar. E aí, se você não muda, você morre. Morre. Né? E você é um grande especialista em alimentos e bebidas. Você tem uma jornada enorme nessa área, trabalhou em alimentos e bebidas, em eventos, Citei o Terraço Itália aqui, que a gente ficava olhando lá do restaurante Varandão, o Hilton. Então, assim, você, como tal, como grande especialista, você deve enxergar essa área com bastante lupa dentro da Royal Hotels. Eu queria até lembrar uma história que você contou uma vez do Royal Center, quando um hóspede australiano, se não me engano, pegou um pudim inteiro verdade. do café da manhã e levou para sua mesa. Né? Porque ele nunca tinha visto um pudim na vida, principalmente o nosso, né? O brasileiro, com doce de leite. Como que você vê o desafio? Então, hoje eu vejo muitos gestores hoteleiros preocupados com como gerenciar esse tipo de situação. Né? O consumo, né? Ficar tentando limitar e gerenciar o consumo dos hóspedes. Essa história que eu contei, que você contou e eu guardei, ela ilustra muito esse cenário. Né? De antigamente isso era uma coisa pitoresca. Existe espaço na hotelaria atual para a gente se divertir, para que haja esse espírito pitoresco de essas situações ainda são cabíveis, ou a gente está vivendo só aquele mundo dos números? Não, existe. Essa é uma parte, volto a dizer, né, apaixonante, tem muita gente boa, tem muito jovem bom. Nós criamos um rótulo muito ruim no alimentos e bebidas dos hotéis. Né? E qual foi o rótulo que nós criamos? Que era muito caro. E de fato era muito caro. Tomar uma água num frigobar de hotel há 20 anos atrás, você precisava financiar. Ou na hora que você ia pagar, né, fazer o seu check-out, junto com a ligação telefônica, você parcelava no cartão de crédito, mesmo que a empresa estivesse pagando a sua diária, porque eram valores abusivos. Né? Hoje a hotelaria, não é verdade? Hoje a hotelaria pratica a mesma coisa que um restaurante de rua pratica e às vezes um valor até menor. Agora, de fato, é preciso que haja essa experiência. Porque antigamente, quando você pegava um hotel, e aí você citou o Del Rey, qual era o restaurante mais próximo que você tinha do Del Rey ali? Né? A Gruta, na minha cabeça, a Gruta Metrópole, e já existia o Lucas. A cantina do Lucas. Já existia. Tá? O resto, se você saísse desses dois, você tinha que andar 3, 4 quilômetros para você encontrar alguma coisa. Sim. Hoje, em cada esquina, em cada quarteirão, você tem várias opções e opções maravilhosas. Então, é preciso que a gastronomia da hotelaria reinvente em vários quesitos. No quesito custo, logicamente, porque não tem mais espaço para você repassar para o consumidor da maneira com que a gente repassava. A gente comprava, né, fazia o cálculo. Então, por exemplo, 1 quilo de filé mignon, ele rende, vou trazer aqui em números redondos, lógico que não é isso, né? Ele rende 4 porções, o quilo de filé mignon custou R$100, então cada porção custava R$100, porque o CMV tinha que ser 25%. O CMV tinha que ser 25%. Hoje não dá para você fazer mais isso. Então vem a criatividade, o reinventar em números. O posicionamento, o reinventar em tecnologia, o sous vide por meio, né? E eu tenho muito orgulho de falar aqui com o Henrique Michel, né? O Henrique foi o grande mentor disso. E eu fiz parte dessa primeira turma de implantar sous vide na hotelaria, né? Que é uma técnica extremamente promissora, que baixa o custo de maneira extraordinária, principalmente o custo de mão de obra. Mas a gente precisa entender, tá, mais do que tudo, que aquele consumidor que a gente tinha no passado, nós não temos mais. E você foi brilhante quando você colocou aí, há 5 minutos atrás, esse caso do hoteleiro que diz para você, não, porque está muito exigente, é vegano, é vegetariano. Cara, sinto informar, mas esse é seu cliente. Tá? Então, ele vai demandar isso. Vai demandar, mas este é o seu cliente. Prazer, vegano, prazer, tá, vegetariano.
esteja pronto para isso, do café da manhã. Porque o alimentos e bebidas ele não perdeu a importância. Só que aí a gente volta, infelizmente, lá na mão de obra novamente. É fácil você encontrar hoje um gerente geral que tenha conhecimento, eu não estou falando domínio, conhecimento de alimentos e bebidas? Não é. Não é mesmo. Não é. Eu me lembro do nosso mestre Celso Morandi dizendo que um gerente geral é como uma mesa. Falar nisso, você está assistindo. Está assistindo? Ô, Celso, um abraço. Ele falou que ia assistir. Baixinho, espero que você esteja aí do outro lado. Uma mesa tem que ter 4 pés para ser sólida. A de 3 pés, para em pé também, para. Mas se você encostar, ela dá uma tremidinha. A de 2, então, nem se falou, então aquele pé único. O gerente geral tem que entender do financeiro, tem que entender de estratégia de vendas, tem que entender de alimentos e bebidas e tem que ser um excelente gestor de pessoas. E se bobear, entender um pouquinho de manutenção, engenharia, porque... mas talvez está dentro dessa administração, né? Tá Dessa administração global. Isso. Né? Que a administração não é só o financeiro, né? Você administrar esses custos, tudo isso, operar, né? A operação acho que está mais dentro de pessoas ali mesmo, né? Mas também não deixa de passear pela administração. Se não tiver, dificilmente. Hoje, você conversa com cada 100 gerentes gerais, 50 deles, no mínimo, nunca passaram pela área de alimentos e bebidas. Nunca. Aí o que os hotéis fizeram? Terceirizaram a área de alimentos e bebidas. Pior do que terceirizar é quando você aplica o livramento. Porque terceirização é uma coisa que eu faço em sã consciência. Eu sei que tem... por exemplo, digamos que o Léo Paixão me procure hoje à tarde. Estou interessado numa área de alimentos e bebidas de um dos seus hotéis. É lógico que eu vou ouvir o Léo Paixão. O cara sensacional, um cara fantástico, né? Que conseguiu trazer essa inovação para alimentos e bebidas. Então eu tenho plena consciência que ele é melhor do que eu. Eu vou terceirizar uma área de alimentos e bebidas para ele e vou acompanhar a qualidade que está sendo entregue todos os dias. Claro. O livramento não. O livramento eu nem quero saber se o cara é tão bom assim. Eu terceirizo aquilo e se quer eu entro mais no café da manhã. Pra ficar livre. Você foi, graças a Deus, eu fiquei brilhante na sua... E normalmente são tem duas coisas litígio, completamente né? diferentes. Terceirização e a quantidade de livramentos que a gente vê por aí. Exatamente. E aí o livramento fez com que caísse qualidade. Qualidade e problemas... Queima sua marca. Queimou a marca. Queimou a marca e queimou o que há de mais sagrado chamado referência. Isso aí. Porque pode falar que a gastronomia antiga da hotelaria era cara. Mas, meu Deus, quando você pedia, seja um filé à parmegiana, que sempre foi tradicional na hotelaria, seja um steak ao poivre vert, você comia de joelhos. É verdade. Raro eram os restaurantes de rua que conseguia servir na mesma qualidade com que você servia. Você tinha louça personalizada, você tinha talher de prata, você tinha copo de cristal, você tinha guardanapo 100% algodão. A mesa é de linho, mas o guardanapo é 100% algodão. Ou a inglesa ou a francesa, nada de buffet. Tá. Não, até depois tinha os buffets, assim, mas com muita qualidade. Muita qualidade. Muita qualidade. Os buffets era aquele negócio Isso que vai daqui a maravilha. Aí depois, na nossa geração, isso foi nós pagamos, de certa forma, o preço, porque as pessoas da nossa geração perguntavam assim, eu não tenho roupa para ir jantar no seu hotel. Porque estava lembrando dessa época do glamour. Eu falava, não, pessoal, não é mais assim, pode ir. Não precisa vestir um terno. Não precisa estar de Armani. Para ir. Você vai de bermuda, você vai... Você lembra muito bem, você passou por essa experiência também, o Martin, não sei se quando ele passou por lá, ainda o volume era este. Nós começávamos a vender a feijoada do Belo Horizonte Hilton Palace naquele espaço maravilhoso, aquele Belvedere, né, que é o 20º varandão, 25º andar, uma das vistas mais belas da nossa capital, com o nosso parque municipal de bandeja. Nós começávamos a vendê-lo na segunda-feira. Quando chegava na quinta, já tinha vendido tudo, esgotado. Tinha lista de espera. Todo sábado tinha lista de espera no papel e lista de espera literal. As pessoas que não faziam reserva, nem na lista de espera estavam, iam e ficavam na fila esperando. Nós
tivemos a oportunidade de viver isso. Nós vivemos também, fazendo uma referência aqui nessa linha, do buffet de frutos do mar do Real Palace Hotel. Vocês lembram disso na época do Carlos Coura? Enfim, era um negócio assim, a quinta-feira era um espetáculo. A feijoada do Brasil, no sábado. Já fui, a convite uma coisa assim. Que era uma das últimas gerentes. E nessa linha, vocês acompanharam o Del Rey também me tinha ajudaram? alguma coisa especial, eu não cheguei a pegar. Tinha Normandie, eu sei que sim. Tinha um chá da tarde no Hotel Del Rey, que isso eu não peguei, mas eu li e ouvi muito a falar. Não é? E também a questão do bar, o Calabouço. Não é? Que era uma referência. O Ouro Minas teve a sua boate maravilhosa. Isso, a boate do Ouro Minas, exatamente. Não é? Era bem lembrado, de desejo. Bem lembrado. Então, para até resgatar e valorizar e mostrar para as pessoas o mercado, principalmente os mais jovens, não é, que estão no setor, vocês me ajudaram a fazer o festival Hotel Gourmet. E o Breakfast Festival, exatamente como elementos de valorização da gastronomia hoteleira, não é, para pautar e colocar, não é, para a população de Belo Horizonte o espaço hoteleiro. E nessa linha, um dos hotéis da rede Royal, tão bem administrado pela família e por você, há uma mudança brutal hoje no layout do espaço hoteleiro. Era inadmissível aceitarmos que, alguns anos atrás, um hotel de padrão, vamos usar o estrelado, padrão 4 estrelas, tivesse qualquer tipo de mercadoria para ser vendida na recepção do hotel. Que tivesse uma mesa, que não fosse um hotel de lazer, com uma área enorme, um terraço ou uma varanda, que tivesse uma mesa para você sentar e tomar um café, né, um bom expresso, ou tomar uma água geladinha, gasosa, de preferência ela de Caxambu, ou de Cambuquira também, né, ou de São Lourenço. Olha, enfim, lá que você vai deixar a gente de fora. Vamos completar então, posso ficar o Araxá? Pronto. E então, o que você acha que nós podemos fazer para a hotelaria? Quer dizer, já está, muitos equipamentos já estão fazendo, não é? Exatamente para essa modernização ficar mais parecida com a rua, não com a rua, mas com o novo consumidor. Eu sempre faço uma pergunta mágica, né? Porque, com raras exceções, os hotéis estão muito bem localizados, principalmente no interior. Ou eles estão na rua principal, ou eles estão no melhor bairro, ou eles estão junto da melhor praça, né? Aí, normalmente, eu pergunto, qual é o valor do metro quadrado de uma loja seu vizinho aqui? Nossa, é um absurdo, tá? Então, para que você tem um lobby tão grande, com tantos metros quadrados desperdiçado, com esse conjunto de sofás, tá, onde ninguém mais usa aquele espaço para ler jornal? Porque antigamente o hóspede chegava, tomava o seu banho, descia, pegava o jornal, ficava ali, a recepção ficava lotada, o hóspede lendo o jornal à noite, de manhã, tá? Hoje não existe. Tá? Eu não me lembro a última vez que eu toquei num jornal fisicamente. Você pode entrar nesses hotéis e olhar para esses ambientes, você não vai ver ninguém neles. Você não vê mais ninguém. Virou só uma ambientação. E ficou horrível, né? Porque o espaço ficou morto. Isso. Então, por que você não trazer uma operação de alimentos e bebidas para o lobby do seu hotel? Por que você não expandir o seu restaurante ou o seu café da manhã em direção ao lobby do seu hotel e começar a atender o público local? Até porque, se levantarmos essa bola aqui, como nós três somos cheios de histórias, nós vamos passar o resto da tarde falando de pratos, referências, ou de itens de café da manhã, referência desses hotéis aonde você fala, meu Deus, nesse hotel o pão de queijo é uma referência, o biscoito, o pudim de caramelo, o croissant, o folhado, o mil folhas, etc, 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 etc. Já que você tem um café da manhã invejável, que provavelmente nenhuma padaria da cidade, nenhuma cafeteria da cidade tem um café da manhã melhor do que o seu, por que você não mostra isso para o seu público local? E lembrando que o seu hóspede vai ficar feliz
com essa convivência. E aí você começa, né, numa linguagem que já está quase caindo de desuso, porque tudo é muito rápido, você começa a monetizar cada uma das áreas do seu hotel. E você quebra essa barreira de que para entrar em um hotel você precisa estar trajadamente de acordo. Não existe mais isso. Literalmente não existe mais isso. Então, quando nós reinventamos a hotelaria econômica e passamos a aproveitar, e quando eu digo nós, estou falando nós hoteleiros, tá longe de ser o Acácio e nem a Rede Royal, mas que entendeu que o lobby é um ponto de comércio, seja para loja de conveniência, tá apenas vendendo ali bebidas e alguns pratos congelados, algumas coisas, até artesanato, mas mais do que isso, pode servir sanduíche, pode servir sopa, pode servir caldo, pode servir parte do café da manhã, a coisa muda e ela muda completamente. Porque existe uma outra conta cruel na hotelaria, né, que se chama diluição de custos. Quando você tem um prédio acima de 120 apartamentos, você tem 5 recepcionistas, 4 12 por 36 e um turnã. Se você tiver 50 apartamentos, você também precisa de 5 recepcionistas. A conta não muda. E aí o que você precisa? Você precisa das suas áreas agregadas, gerando receita para que compense a ausência que você tem de apartamentos. E aí a conta fecha. Mas se tratando de área de alimentos e bebidas, eu sempre defendi isso e vou continuar defendendo, a área de alimentos e bebidas tem que ter vida própria. E a vida própria de um departamento de alimentos e bebidas começa com DRE. Ela tem que ter uma DRE apartada, porque senão você está criando literalmente uma serpente dentro de casa. Ela está acabando com a receita que vem da área de hotelaria. Porque a área de alimentos e bebidas é muito fácil dar prejuízo. Aí entra aquele velho ditado dito por um grande amigo nosso e CEO de uma rede hoteleira que diz, né, que você ganha na cama, você perde na mesa. Essa foi a melhor da tarde. Vou falar o nome do santo, Alberto Bertino, CEO da Nobile Hotéis, um amigo meu, então faço questão de citá-lo aqui. Infelizmente, não é? Nós já batemos 1 hora de programa. Já? Já. Não é? Conversar com você é sempre uma grande... Conversar. Flui, né, naturalmente. Temos assunto para falar. Tem assunto aqui para uma semana. Piada, né? E não saiu nenhuma piada, não saiu nenhum caso pitoresco. Eu não sei. Se o Celso estivesse aqui, já tinha contado umas 5 piadas. Já, com certeza. E nenhuma delas a gente ia ter ouvido falar. Não, esse é inédito. Seriam inéditas. Mesmo não sendo, íamos rir da mesma maneira. A gente gosta tanto dele que ele transformaria, né? E ele é um bom contador. Mas, Acácio, antes de passar para você a palavra final, quero, óbvio, te agradecer mais uma vez estar conosco. Amanhã estaremos juntos novamente, não é? No evento da Mirra, em Jabuticatubas. Não é? Então, vamos, não é? As pessoas que estarão lá terão a satisfação de ouvi-lo e vê-lo, né? Usufruir de todo o seu conhecimento, todo o seu talento. É impossível fazer qualquer evento sem apoios. Não é? O primeiro apoio que eu quero agradecer, e sempre agradeceremos, é a Rede Prime de Comunicação por ceder esse espaço, esse estúdio profissional, qualificado, para que possamos levar a todos os nossos colegas da hotelaria informação, conhecimento, esse bate-papo descontraído que queremos com o podcast Gestores da Hotelaria. Agradecer também à Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, na pessoa do presidente Alexandre. Agradecer à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH-MG, na pessoa do nosso amigo e hoteleiro e também CEO da Rede Prime, Pablo Ramos. Agradecer os apoios empresariais da G3 Hotelaria, da Saga System e da Rent TV. Sem o apoio empresarial, é muito difícil alavancar qualquer projeto. Então, a todos vocês, a todos os apoiadores institucionais, empresariais, a mídia especializada, um grande abraço para o nosso amigo Edgar, da Revista Hotéis, que contribui com tanta informação, tanto
tanto conhecimento para o setor, faz um network, sem sombra de dúvida, um veículo de imprensa fantástico. Ao Renato Razando, guia dos profissionais de hotelaria e restaurantes, um grande abraço para vocês dois, e também por nos ajudar a divulgar os nossos eventos, não só o podcast, mas tudo aquilo que nós fazemos aqui em Minas Gerais em prol da hotelaria. Sendo assim, passo a palavra para o Martin fazer suas considerações finais e depois, meu amigo, você. Sim, Martin. Vamos encerrar com a Cássio, encerrando mais esse segundo podcast, né? Foi uma grande satisfação, mais uma vez, estarmos aqui. Fazemos uma pauta sempre com bastante dedicação. Claro que deixamos muito espaço para o improviso, porque, considerando o padrão dos nossos convidados, né? A gente tem assunto que surge a cada momento e não temos problema nunca em discutir novas coisas e situações que se apresentam. Então, Cássio, foi uma grande satisfação, a palavra final será sua. Eu quero pontuar aqui uma frase que eu tirei de uma postagem sua no Instagram, que ela diz: a vida no campo nos permite ser quem somos na essência. Maravilhoso essa visão. Nós temos aqui em Minas Gerais um interior com 800 e somos quantos municípios? 853 municípios. A hotelaria do interior do estado, em Minas Gerais, ela é infinitamente potencial crescimento. Estamos vivendo um momento mágico. Então, um grande abraço a todos os hoteleiros do interior de Minas Gerais que estão conosco e que muitas vezes sentem falta dessa proximidade em se relacionar com a hotelaria de uma forma geral. E o trabalho que a Rede Royal e o Cássio está fazendo em buscar e atender essas pessoas é realmente fantástico. Cássio, muito obrigado. A palavra é sua. É engraçado, Martin, porque se a gente tivesse feito antes aqui um alinhamento, não ia ser tão em consenso como foi agora quando você falou da hotelaria do interior, né? É fantástico que exista, né, um podcast como esse, que existe um momento como esse, porque aí você tem um alcance infinito, né? Democratiza, chega a quem quer. Exato. Né? Porque quem não quer, pode estar o melhor evento na porta da casa dele, que ele não vai, não adianta, né? Mas quem quer tem acesso a esses debates, a essas experiências, e a hotelaria do interior ainda tem, né, pessoas que estão assim lutando todos os dias e todas as horas, tentando acertar para esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito diferente, né? A gente começou falando de oportunidades e termina falando de oportunidades. Minas faz divisa aí com estados extraordinários e tem equipamentos extraordinários, mas são equipamentos que ainda sofrem muito com a ausência de grandes profissionais na região, de grandes conhecedores. Eu não vou chutar quanto % desses pequenos hotéis ou pousadas ou meio de hospedagem em Minas Gerais trabalha sem sequer ter um orçamento anual. Muitos não sabem nem o que é isso. Nem sabem o que é um orçamento anual. Quando você fala de flutuação tarifária, então, para muitos deles isso é um bicho de sete cabeças. Eu falei esses dias atrás para um, ele falou: você está louco? Que eu vou vender para João mais caro que eu vendo para José? Os dois caras se conhecem, eles encontram no café da manhã e depois me levam para a justiça. Falei, cara, mas um comprou com mês de antecedência, o outro comprou de última hora, né? Passagem aérea assim desde que eu tinha cabelos, tá? Não, eu não quero saber disso ainda. Então, parabéns a vocês dois pela atitude, porque o que vocês estão fazendo rompe as nossas montanhas. Porque senão a gente fica fechado dentro da Serra do Curral e achando que só aqui que existe hotelaria, e é uma grande mentira, porque Minas tem uma hotelaria extraordinária. O que precisa é que cada um de nós, que possamos contribuir com um pouquinho, se dedique um pouquinho. Talvez desse nosso bate-papo aqui, uma ou duas pessoas tenha tirado proveito. E se tirou, o nosso objetivo foi atendido. Obrigado, gratidão. Valeu. Um brinde, mais uma vez, obrigado. Até a próxima segunda-feira. Esperamos todos na Rede Prime de Comunicação, segunda-feira, às 16 horas. Grande abraço.